Nós aprendemos com a palavra que o Senhor ele nos ensina a acumular tesouros, mas acumular tesouros no céu. Então, a gente precisa ter isso muito claro. Se nós não estivermos muito conscientes, muitas vezes está faltando consciência da nossa parte, nós estaremos apenas numa busca por coisas vazias. E quando nós buscamos por coisas vazias, pessoal, nós percebemos uma instabilidade nas coisas. A gente vê uma oscilação de humor, uma oscilação dos sentimentos. A gente vê que muitos homens, eles estão apenas correndo atrás do dinheiro. E tem até uma frase que a bispa usa, né, que ela diz que na excelência não há concorrência. Tem gente que vive rebaixando o seu trabalho, aceitando menos por causa do dinheiro. Mas quando você vê um profissional excelente, seja um médico, um advogado, um mecânico, alguém que sabe que faz bem feito. Uma vez eu vi um exemplo, né? Não sei se foi um exemplo, se foi verdade, mas tudo leva a crer que foi verdade, que nesses navios de carga gigantescos, né, carregam milhões de dólares em mercadoria. Só o próprio navio já custa milhões, né? Em uma determinada situação, o motor parou de funcionar e já tinham chamado gente, engenheiro, mecânico, e ninguém descobria qual que era o problema daquele motor. Até que chamaram um rapaz que chegou, pegou um martelo pequeno, deu umas batidas em alguns lugares, fez o motor funcionar. Levou meia hora para resolver o problema, que estava há dias já com aquele problema. Aí ele mandou a conta para a empresa, $100 mil. Eu falei assim, mas peraí, você ficou meia hora, você deu meia dúzia de batidinhas ali. Assim, é verdade. A batida custou 2, mas o estudo, o tempo, o investimento para que eu descobrisse qual era o problema, foi os $99.998. Então, nunca vai ter crise por uma pessoa que trabalha com excelência. Se eu dou o meu melhor, se eu faço o meu melhor, eu não preciso ficar preocupado. As pessoas vão buscar, as pessoas vão perguntar, as pessoas vão indicar. Então a gente precisa trazer isso para a nossa vida. Quando nós confiamos em Deus de verdade, a gente não precisa ficar correndo atrás de uma série de coisas. Porque a nossa própria postura e a nossa confiança no Senhor vão fazer que aquilo caminhe de uma forma natural. Então, a gente precisa trazer para a nossa vida o bom sacrifício. O sacrifício a gente sempre vai fazer. Então, a gente precisa trazer, se nós temos feito sacrifícios inteligentes ou sacrifícios de tolo. Porque o sacrifício vai falar de nós. A nossa oferta vai falar sobre nós. O quanto nós investimos em algo está falando de nós. O quanto nós investimos na nossa vida espiritual está falando para Deus. O quanto nós temos sido excelentes naquilo que nós fazemos está falando para Deus. O quanto nós temos investido na boa condução da nossa casa vai revelar os princípios que nós acreditamos. Então tudo é acreditar na coisa certa. Nós como homens, o nosso lugar é o de sermos os mais sábios, os mais inteligentes, os mais equilibrados, os mais espirituais. Isso vai exigir de nós a intencionalidade, vai exigir de nós o domínio próprio, vai exigir de nós uma humildade, vai exigir de nós um quebrantamento maior. Vai exigir muitas coisas de nós, porque a maioria das pessoas é movida pelas emoções, a maioria das pessoas é movida pelo que elas têm ou pelo que o outro tem, e não porque ela tem se tornado ou pelo que o outro é, mas sempre por valores e princípios errados. A gente vê que muitas pessoas têm a mania de medir o sucesso dos outros pelo que elas ganham, e não pelos seus valores e princípios. Tem gente que, se tiver com alguém que teoricamente tem ali um nome, tem um patrimônio, a pessoa já quer tratar diferente. Quantas vezes que a gente está com pessoas, às vezes elas têm uma sabedoria, né? Como quando nós estamos com a bispa, né? Quando a gente senta e a gente está lá recebendo, ouvindo. As maiores coisas que nós temos recebido ali são as intangíveis. É aquilo que a gente não consegue tocar, mas que a gente consegue sentir, que é aquilo que entra no nosso espírito, entra no nosso coração, e aquilo vai nos dando o discernimento das coisas. Então aí nós vamos analisando quem nós temos nos tornado, através de tudo aquilo que nós já temos recebido. Isso vai nos ajudando a moldar uma identidade correta.